Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao 5º e o 6º semestre. Desejamos a todos aí um semestre de excelentes estudos. Eu sou a professora Lilian, coordenadora do curso de Pedagogia. Estamos aqui com a equipe, né, e vamos apresentá-los agora. Cada professor vai falar um pouquinho da sua disciplina. Tá? Estamos aí com a professora Marlisete, a professora Sandra, a professora Andréia, né, que não está conosco, mas depois se apresenta, a professora Vilza, a professora Luci e a professora Cíntia. Logo em seguida, a professora Sandra continua com a sua aula, mas antes nós vamos assistir depois um vídeo do professor Tiago falando sobre a avaliação. Eu vou passar a palavra para os professores, para que eles possam falar um pouquinho e se apresentar. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, um novo semestre, já aí na metade da caminhada, né? E nesse semestre vai acontecer algo muito importante, é que vocês já estarão aí comprometidos desde agora também com o estágio. Então, nós vamos, durante todo o semestre, nos colocar à disposição de vocês para tirar dúvidas. Já antecipo que o material de apoio vai estar disponibilizado para vocês no AVA e acessem o fórum a partir da próxima semana. Lá será um espaço para tirar dúvidas, para tratarmos sobre as fichas, a maneira como preencher essas fichas, porque desde já digo para vocês, essa documentação de estágio é uma exigência do MEC e ela tem que ser observada nos mínimos detalhes para que seja alcançado êxito da melhor maneira possível no final do semestre, ok? Então, já me coloco à disposição para tratarmos sobre estágio durante o semestre. Boa noite, eu sou a professora Luci Mara Conceição. Nesse semestre nós vamos trabalhar a prática pedagógica interdisciplinar, o ensinar e o aprender na educação de jovens e adultos. Vejam que o próprio nome da disciplina diz prática pedagógica. Então nós vamos sair do estado teórico e vamos trabalhar com a prática. Vai ser uma disciplina bastante dinâmica, em que vocês vão a campo, fazer experiências, fazer pesquisa, principalmente porque é o nosso papel de pesquisador, e daí nós vamos trabalhar de uma forma sistematizada, bastante divertida, porque nós vamos, no outro universo, encontro com os jovens e adultos na escola, e tenho certeza que nos sairemos muito bem. Obrigada e acompanho vocês no decorrer do semestre. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Cíntia Simeone França e vou trabalhar com vocês a disciplina do Seminário Interdisciplinar. Bom, como vocês sabem, é a última disciplina do semestre, e aí eu gostaria de convidá-los a participar, assistir às nossas teleaulas, a participar sim do nosso fórum, embora o semestre esteja encerrando, porque essa disciplina ela é complementar às outras disciplinas que já aconteceram, né, no nosso semestre, faz parte do nosso eixo integrador, e ainda nós temos também uma avaliação virtual, né? Então que vocês leiam as nossas web aulas desse seminário, e é um momento também que nós vamos discutir questões que perpassam todo esse eixo integrador que muitas vezes não foram possíveis durante as disciplinas que aconteceram. Então eu convido todos vocês a participar comigo. Tenho certeza que todos vão gostar, ok? Olá, boa noite, sou a professora Sandra e nós vamos estar trabalhando, eu vou estar trabalhando com vocês a disciplina de avaliação e ação docente. Uma disciplina que nós vamos discutir aí a avaliação da aprendizagem, então como o professor avalia, como ele deveria, qual a concepção atual que se tem de avaliação. Então vamos fazer uma discussão sobre esse tema e sobre a avaliação na escola. E hoje eu vou estar trabalhando com vocês a continuidade da aula hoje, né? Vou estar apresentando os trabalhos para vocês e vou discutir um pouquinho dentro da disciplina de organização, que é uma disciplina da professora Marlisete, mas eu vou estar, como ela não está conosco hoje, não pôde estar, eu vou estar fazendo a aula e discutindo um pouquinho com vocês a questão da organização do trabalho pedagógico nos anos iniciais, ok?
Paramos por aqui então, depois a professora Sandra volta com a aula e vai falar um pouquinho para vocês do portfólio individual e do portfólio em grupo, ok? Então fiquem todos, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos ao vídeo do professor Tiago. Obrigada. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Unopar EAD. Eu sou o professor Tiago Basoli, sou coordenador acadêmico aqui da Unopar EAD e vou falar com os senhores um pouquinho sobre o nosso sistema de avaliação. Tudo aquilo que vocês precisam realizar no decorrer do semestre para ter aprovação nas disciplinas e no semestre para poder aí integralizar o curso, ok? Então, me acompanhe aqui, por favor, um pouquinho, que os senhores vão perceber já de início, que todo o sistema de avaliação nosso está focado em 2 itens. O primeiro item é a prova presencial, que tem um peso 7 no conceito final aí seu do aluno, e as atividades web, que tem um peso 3 no conceito final aí da disciplina, ok? Essas atividades web, elas são compostas por 4 atividades diferentes. Avaliação virtual 1 e avaliação virtual 2, ok? Que vale aqui 33% de todos os acertos necessários das atividades web. Tem o portfólio interdisciplinar individual, que ele equivale a 33,5%, dos conceitos aqui relacionados às atividades web. E o portfólio em grupo, interdisciplinar também, que equivale a 33,5%. Se os senhores verem essa soma aqui, nós vamos ter 100 pontos, ok? Esses 100 pontos relacionados às atividades web, ele tem um peso 8. Por que esse peso? Porque todo portfólio em grupo, ele deve ser apresentado. E ele sendo apresentado, ele vai ter aqui também um peso 2, fechando aqui o peso 10 desta atividade, ok? Então vamos pensar aqui. A prova presencial, com 10 questões objetivas, essas 10 questões valem 50% da prova, ok? Ou seja, 5 pontos em cada uma, E 2 questões discursivas, para os senhores discursarem sobre um determinado assunto aí, selecionado pelo docente, que equivale aos outros 50% da prova. Todos esses 2 sistemas de avaliação, tanto a prova presencial como as atividades web, elas devem ter um conceito mínimo para aprovação, que a gente considera como suficiente. Ok? O que isso quer dizer? Que eu tenho que ser aprovado na prova presencial e ser aprovado no conjunto das atividades web, com conceito mínimo suficiente. Se eu tirar excelente aqui na prova, ou seja, eu gabaritei a prova, mas eu estou tirando aqui um insuficiente, por exemplo, nas atividades web, eu vou estar reprovado na disciplina, ok? Portanto, suficiente nas atividades e suficiente na prova presencial. Pode passar, por favor. Um conceito aqui interessante da prova presencial é para os senhores poderem realizar a primeira chamada, a segunda chamada e a prova de recuperação. Então, todas essas datas de prova, elas estão previstas no AVA do aluno, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, E já tem as datas lá estipuladas dessas provas, a primeira chamada. Caso o senhor não possa realizar a primeira chamada, no próprio AVA, vocês podem fazer a solicitação da segunda chamada em até 48 horas. Faz a solicitação, paga o boleto e pode realizar a prova de segunda chamada. Ok? Aí vem um detalhe muito importante. Por favor, prestem atenção. Se eu realizei a prova de primeira chamada ou segunda chamada e obtive conceito insuficiente, isso quer dizer que eu vou fazer a prova de recuperação. Feito? Agora, eu não fiz a prova de primeira chamada, não solicitei a prova de segunda chamada também.
Isso quer dizer que você, aluno, não tem direito a realizar a recuperação. Ou seja, a ausência na prova de primeira e prova de segunda chamada da reprovação direta na disciplina sem direito à recuperação, ok? Recuperação é somente para aqueles alunos que realizaram a atividade e não conseguiram obter o conceito suficiente. Estou falando de conceito aqui, né? Vamos ver a nossa grade de conceito um pouquinho, para vocês, os senhores, ficarem mais inteirados? Olha lá. Conceito insuficiente é onde o aluno está reprovado, ok? Então, quem obter até 59% de acerto é considerado conceito insuficiente e está reprovado na disciplina. Aí, até 69% é suficiente. 79% é o conceito bom. De 80% a 89% é o conceito muito bom. Quem acerta entre 90% a 100% das atividades é o conceito excelente, que é a nossa nota máxima, tá? Eu sei que passando assim rapidamente, né, esses números para os senhores pode ficar um tanto quanto confuso. Por isso eu preparei uma planilhazinha para a gente poder estar realizando algumas simulações para os senhores se identificarem e verificarem como é que é atribuído o conceito dos senhores à disciplina, ok? O que gera aprovação, o que gera reprovação. Então vamos ali comigo na planilhazinha rapidamente. Vamos lá? Pode abrir o Excel, por favor. Aí nós vamos conseguir realizar a nossa apresentação. Isso. Vejam lá. No Excel, nós temos aqui a prova presencial. Como eu disse, 10 acertos na prova presencial, excelente na questão 11 e excelente na questão 12, o conceito da prova presencial é excelente. Ok? Vamos por aqui, 3 acertos das objetivas, né? Um suficiente na questão 11, um suficiente na questão 12, eu tenho o conceito suficiente, ok? Agora, se eu errar mais uma aqui, eu já estou reprovado na prova presencial, tá? Aí os senhores podem fazer a simulação que achar necessário, né? Se eu tirar um bom aqui, por exemplo, e bom aqui, eu posso errar mais lá atrás? Vocês vão ver que não, né? Tudo tem o seu limite. Então, vamos ver, se você está no mínimo 2 ali, se eu tirar 2 bons na 11 e na 12. Enfim, né, a gente pode fazer qualquer que seja a simulação aqui. Então, eu tirei excelente na 11 e na 12 e acertei 2. Quer dizer que eu acertei 60%, não é? 60% é suficiente, não é mesmo? Agora, se colocar 4 aqui, já vai lá para o conceito bom. Ok? Então, esse primeiro quadrinho aqui da prova presencial. Aqui embaixo nós temos as atividades web. Como eu disse, tem a produção textual individual, que eu tirei excelente. A produção textual em grupo, que eu tirei excelente. A minha avaliação virtual 1, tirei excelente. E a avaliação virtual 2, eu tirei excelente. Ok? Aí eu fui lá, fiz a apresentação. São 10 quesitos, eu tive 10 sim do meu tutor de sala, né? Tirei excelente na apresentação também. Então isso quer dizer que o conceito da atividade web está como excelente. Joia? Vamos ver agora se eu não apresentar. O que vai acontecer? Mesmo tendo acertado tudo, pela não apresentação, o meu conceito da atividade web caiu para muito bom. Estão vendo que o peso que tem aqui, aqueles 20% da apresentação, ele é bem significativo. Agora existe uma outra questão. Imagina que na produção individual eu tirei suficiente, eu não fiz a produção em grupo. Estão vendo que o meu conceito ali está SU, não está mesmo? Vejam o que acontece se eu apresentar só a apresentação. Reparem, eu gabaritei as 2 avaliações virtuais, não fiz o portfólio em grupo, né? Vamos tocar aqui. Não fiz o individual, fiz só o portfólio em grupo, que tem o mesmo peso, tá? E gabaritei a apresentação. O meu conceito de suficiente foi para bom, né? Aí nós temos aqui os mínimos necessários de acerto, Vamos supor que eu errei tudo aqui dessa prova, tirei IN, tá vendo? Quer dizer, nessa situação aqui, excelente numa prova, SU no portfólio e insuficiente na outra prova, se eu não fizer o individual, eu reprovo. Agora, se eu fizer o individual, eu já garanto aqui o meu conceito. Legal, né? Então vejam, eu tenho conceito bom na prova presencial e conceito bom nas atividades web.
jogando aqui embaixo, prova presencial, bom. Conceito de atividade web, bom. Conceito final, aí é claro, ficou bom, porque o peso é o mesmo. Agora vejam só, eu gabaritei minha prova presencial, é isso que eu queria mostrar para os senhores. Excelente em tudo, estão vendo? Mas eu não fiz aquele portfólio lá e reprovei ali nas atividades web. O que vai dar? Reprovado por atividade web. Mas, Thiago, eu gabaritei a prova. Você gabaritou a prova, mas você foi reprovado nas atividades web. Conceito final da disciplina, reprovado por atividades web, mesmo tendo gabaritado a prova. Ok, gente? E o contrário também é verdade, tá joia? Vamos pensar aqui, eu reprovei na prova presencial e tirei excelente aqui em tudo, ó. Tá vendo? Estou excelente nos portfólios tudo. Olha lá. Como eu tirei na prova presencial, eu estou reprovado com o conceito insuficiente em função desse conceito da prova presencial. Ok? Então fica muito claro aqui para todos que eu preciso ter aprovação na prova e aprovação na atividade web, para depois ter a junção de conceitos e montar o seu conceito final da disciplina. Ok? Espero que tenha ajudado os senhores a entender o nosso sistema de avaliação. Esse vídeo aqui vai ficar à disposição na biblioteca digital, vocês podem rever quantas vezes forem necessário para fixar aí bem e não termos nenhum problema e melhor aprendizado, não é mesmo, gente? Então, até mais a todos e bem-vindos mais uma vez ao Unopar. Olá, pessoal! Estamos de novo, né? Já um pouquinho agora para explicar as produções textuais desse semestre e depois nós estaremos então trabalhando já o conteúdo da aula. Já vou retomar que eu sou a professora Sandra, tá? Professora Sandra Reis, e eu estou substituindo a professora Marzete, mas todo o material que vocês vão encontrar aí da disciplina é da professora, porque essa professora que trabalha essa disciplina. Ela não pôde estar conosco hoje, mas semana que vem ela estará trabalhando com vocês. Vamos aos trabalhos, as produções textuais que vocês estarão realizando esse semestre, ok? Então, vou pedir para o pessoal cortar aqui na câmera de documentos. Esse é o modelo, eu pedi para pôr nessa câmera para vocês estarem observando aqui, né? Esse material aqui, como vocês vão visualizar. Olha, é uma produção interdisciplinar individual e esse trabalho é composto de algumas etapas. Então, olha lá. Você vai relembrar as suas experiências com seus colegas de aula, tudo que vocês lembrarem, pensarem, tá? Da escola com relação ao planejamento. Então, como o professor planejava a aula, como vocês observavam, o que ele trazia de material para essa aula, o que ele falava que ia fazer, enfim, né? O foco dessa sua retomada da sua fase escolar vai ser lá no planejamento. Vai elaborar o texto de 2 a 3 páginas relatando essa experiência. Conta uma experiência sua, de um colega seu, da sua sala, da sua turma, enfim, né? Como você quiser. E vai estar ainda nesse texto discutindo a importância do planejamento para o processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, tá? Que também é anos iniciais do ensino fundamental. Para ajudá-los nessa discussão, nós pedimos para vocês procurarem, faça uma busca, use sites, use textos escritos, procure onde vocês decidirem, quiserem procurar. Só muito cuidado com os sites confiáveis, tá? Não é qualquer coisa que esteja na internet que é um site confiável. Para finalizar o seu trabalho, você vai dizer, tem um errinho aqui, né, de fala, faça um plano de aula com um conteúdo de ciências para a educação de jovens e adultos dos anos iniciais, né, o ensino fundamental. Então, para vocês fecharem o seu trabalho, você vai fazer o texto e vai fechar o trabalho com um plano de aula. Tem um modelinho aqui, ó, bastante simples. Depois, dos textos, do que tem que ter nesse texto, tá? Nessa produção dos anos iniciais, ok? Então, esse é o trabalho individual. Vou passar para vocês aí o trabalho em grupo. Que daí, no trabalho em grupo, nós sempre procuramos discutir, aprofundar um pouquinho mais, porque nós precisamos considerar que vocês vão estar num grupo discutindo tudo isso, né? Então, olha, o trabalho em grupo, que também é esse o modelo que vocês vão ter aí, é composto de 3 partes e nós fizemos o seguinte detalhamento. Olha, primeira parte, leitura e discussão dos textos. Nós trouxemos 3 textos sobre avaliação,
tá? Que estão indicados, que os links também foram encaminhados para vocês e os textos também em PDF, tá? Desses textos aqui, vocês vão, realizar, né? E pode usar outro texto, buscar outros textos. E vocês vão, a partir disso, elaborar um texto de 2 a 4 páginas discutindo sobre a avaliação da aprendizagem. Então, primeiro, leia os textos. Não é para fazer uma síntese, um resumo, não. É para vocês escreverem os textos de vocês sobre a avaliação da aprendizagem escolar. Segunda parte, vocês vão para a prática. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão até uma escola. Tá? Vamos a uma escola e aí nós vamos focar na educação de jovens e adultos, que é uma disciplina que vai permear aqui também, né? Tem anos iniciais, então a educação de jovens e adultos nos anos iniciais, e vamos tentar trabalhar um pouquinho a realidade escolar, como acontece lá. Então, nesse momento, vocês deverão ir ao campo, né? Vão levantar alguns dados, vão conversar com um professor de educação de jovens e adultos, vão estar falando com esse professor, fazendo uma entrevista que nós já passamos para vocês aqui. A questão, no trabalho de vocês tem a relação das questões de entrevistas, todas relacionadas à avaliação. O foco desse trabalho é a avaliação, tá? Os instrumentos, tudo isso. Para terminar esse trabalho depois, vocês vão transcrever as entrevistas e vão dar uma olhada. A gente pediu 2 professores, comparem esses 2 professores, né? Reflita, compare com os textos, pense um pouquinho, né? E elabore um texto, né? Para fechar aqui, sobre a fala desses professores em relação à aprendizagem, à avaliação da aprendizagem. E para finalizar o trabalho, a terceira parte, vocês vão elaborar um instrumento, com 6, que seria uma prova, né, um instrumento de avaliação, com 6 questões sobre o conteúdo de ciências, porque a ciências é uma das disciplinas do nosso eixo, tá? Para 4º ou 5º ano do ensino fundamental ou para 1 ano da EJA, uma etapa da EJA, tá? Vocês que vão decidir, vão ver qual vocês querem trabalhar. Essa prova deve conter as questões ainda discursivas, né? Ou dissertativas, com as respectivas respostas. Então, são 6 questões, 3 objetivas e 3 discursivas ou dissertativas. Aí tem algumas orientações aqui de como fazer, né, esse instrumento de avaliação e o que precisa ter nesse trabalho. Então, o objetivo aqui a gente tentou alinhavar as disciplinas todas que compõem esse trabalho, o eixo desse semestre, e procuramos pensar, né, buscar das disciplinas também o que sustenta esse eixo, que é a organização do trabalho pedagógico. Então a gente fez o foco do trabalho interdisciplinar individual do planejamento. E nós puxamos o foco do trabalho interdisciplinar em grupo na avaliação, tá? E amarramos todas as disciplinas. Então, todas as disciplinas vão ajudar um pouquinho, alimentar um pouquinho esses trabalhos de vocês. Não precisa esperar terminar a disciplina para você fazer o trabalho. Você pode buscar nos materiais, nos livros que você já tem das disciplinas, em outros textos, enfim, né? Vai ser, a ideia é promover realmente esse diálogo. Tá certo? A gente tem outros momentos que nós vamos poder estar falando com vocês, né, discutindo um pouquinho, apresentando mais. Tem dúvida? O que vocês fazem? Tem a sala do tutor, coloca lá na sala do tutor, conversa com o tutor eletrônico de vocês. Nós vamos estar acompanhando os tutores eletrônicos. Se você mandar a sua dúvida para o seu tutor, ele souber responder, ele já vai responder. Se ele não souber, ele vai nos encaminhar e nós, professores, estaremos respondendo a eles para que eles tirem as suas dúvidas. Às vezes o acesso seu com o professor é distante, demora um pouco, é complicado, mas com o tutor o acesso de vocês é rápido e é de qualquer lugar. Então, use sempre, né, essa ferramenta, quando é uma dúvida geral, da sala do tutor, para vocês estarem conversando aí, tirando as dúvidas dos trabalhos, que pode ser uma dúvida comum. Tá certo, pessoal? E aí, vamos então ao conteúdo dessa disciplina, né? Eu vou pedir para passar aqui para o nosso material, para a gente pensar qual é o foco dessa disciplina hoje: didática. O que nós vamos estar falando? Então, o nosso objetivo hoje é refletir o que é a didática, para que ela serve, no que ela ajuda, qual a importância, como a didática foi se modificando, né, ao longo do tempo, qual as discussões no campo da didática que existe hoje e
o que isso contribui para a formação do professor? A gente tem um tempo mais avançado hoje, né? Mas nós vamos estar nesse momento, ou nessa aula de hoje, fazendo essas reflexões. A primeira pergunta, o que é didática, né? E eu vou pedir para voltar o material aqui, para nós pensarmos um pouquinho e... Não, voltar no quadro, por favor. Isso. A didática é uma disciplina pedagógica e essa é uma característica específica da didática. Olha, por que ela é uma disciplina pedagógica? Porque no curso, ou qualquer curso, qualquer licenciatura, essa disciplina vai estar sempre discutindo ou tendo como foco os objetivos, os conteúdos, os meios, as condições, né, do processo de ensino, tendo em vista as finalidades educativas que são sempre sociais. Então, ó, o ensino, vou pôr só a palavra, o E aqui, né? O ensino e a aprendizagem vai estar sempre em discussão quando eu falo da didática. Por quê? Porque ela é uma disciplina pedagógica. Quando nós observamos, né, a didática, e não só no curso de pedagogia, mas nas licenciaturas, nós vamos ver que nós temos uma didática que nós chamamos de didática geral. E também nos cursos nós temos uma didática que se chama de uma didática especial, que está relacionada às metodologias. Então, qualquer curso de formação de professores, ele vai ter sempre uma discussão aqui, ó, em torno da didática geral, que é o nosso objetivo hoje. E é o nosso objetivo nessa disciplina. As didáticas relacionadas, né, às metodologias, que vão ser aí, por exemplo, a didática do ensino da língua portuguesa, a didática da matemática, a didática das ciências naturais, da história, da geografia, enfim, né, ou metodologias. Hoje nós chamamos mais especificamente de metodologias, porque nós entendemos a didática como esse campo mais amplo, e as metodologias como os conjuntos, né, de fundamentos teóricos e metodológicos envolvidos em cada área, né, de ensino, ou em cada área de conhecimento. Aí, essa discussão vai estar junto, né, às disciplinas que vocês vão discutindo no curso. Esse semestre, por exemplo, vocês vão ter a disciplina de ciências, o ensino de ciências. A professora Andréia, nessa disciplina, já vai discutir um pouquinho como ensinar ciências, vai refletir com vocês um pouquinho as questões ligadas ao processo de ensino e aprendizagem, mais especificamente ensino e aprendizagem de ciências nas escolas, e aí nós estaria trabalhando essas questões metodológicas da didática especial. Nessa disciplina aqui, nós vamos estar discutindo as questões da didática geral, que são aquelas questões que perpassam todo o ensino, todo o processo de ensino e aprendizagem, que vai estar envolvido sempre que tiver uma situação de ensino e aprendizagem. Vai estar envolvido, inclusive, na educação que nós chamamos não escolar, né? Mas sempre que tiver um processo de educação envolvido, vai ter ali uma organização, vai ter uma forma, alguém que aprende, alguém que ensina, conteúdo para ser ensinado, né? Então, sempre vai estar discutindo essas questões. E é essas questões gerais que nós vamos começar hoje a discussão. Vamos lá? Voltando ali ao material. A didática, ela oferece um suporte para a análise da prática docente, compreendendo a realidade para redirecioná-la, discutindo temáticas que envolvem relação professor-aluno. Olha algumas temáticas, não são todas, mas olha algumas temáticas. Professor-aluno, formação de professores, saberes da docência, processo de ensino e aprendizagem em sua abordagem metodológica. Então, a didática, ela sempre vai estar... Por que ela é tão importante da formação do professor? Porque ela sempre vai estar discutindo e oferecendo suporte para nós pensarmos na prática do professor, para nós pensarmos nas ações do professor, para nós pensarmos no ser professor. O que é ser professor? O que está envolvido na prática docente? O que eu preciso pensar? Então, se eu falo de dificuldade de aprendizagem, como eu vou trabalhar com esse aluno? Como eu vou atender? Ah, mas a dificuldade é matemática. Eu tenho que ter conhecimentos da matemática? Sim, mas eu tenho que ter conhecimento sobre como ensinar, como aprender, como lidar com esse aluno. Ah, a didática vai trabalhar com tal conteúdo, a formação de professores. Sim, a formação de professores é um campo amplo, mas quem que nós estamos formando? Que professor que nós queremos formar? Para que aluno? Para que escola? Para que realidade? Então, todas essas questões, elas estão ligadas ao campo de estudo da didática. Para
deixar um pouquinho mais claro, né? A didática não é uma disciplina nova, ela sempre existiu e em cada momento histórico, conforme a realidade política, social, histórica, econômica, cultural, né? De cada momento histórico, a didática assume uma face. Tem-se na escola, como a escola é um reflexo da sociedade, tem-se na escola um jeito de ensinar, um jeito de trabalhar, uma postura filosófica, uma postura política, uma postura educacional, uma cultural, né? Envolvida nesse processo de ensino-aprendizagem, nessa instituição formal de ensino, que é a escola. Tá? E é isso que nós vamos passar um pouquinho agora. Mas antes eu quero que vocês assistam comigo um vídeo e reflitam um pouquinho então na história da didática e na sua história. Vamos lá? Didática significa arte de ensinar. Esta frase é hoje repetida, a maioria das pessoas não sabe nem quem é que disse isso. Está aqui há mais de 400 anos, dita por Comênio. Jan Amos Komensky, ou Comênios, nasceu na Morávia, região da Europa Central, pertencente ao antigo Reino da Boêmia, atual República Tcheca. Religioso cristão, é conhecido como o pai da didática moderna. Suas obras expressam um período de transição da Idade Média para a modernidade. Nelas, retoma os antigos gregos e latinos e os transpõe para seu momento histórico em uma área pouco valorizada na época, a didática. O período em que ele viveu é um período em que há uma grande evolução e uma grande transformação social em termos de descobertas científicas. É um momento muito forte da astronomia, a ciência da natureza, quando se descobre o processo de circulação do sangue do corpo humano, o momento das grandes viagens, no período de descoberta de novos países, de novas terras, é o período em que o homem, de certa forma, começa a pensar por si mesmo, de certa maneira independente de Deus, da lei divina, e começa a se passar do teocentrismo para o antropocentrismo. O mundo passava por amplas reformas em diversas áreas: filosofia, economia, política e nas ciências. O trabalho começava a deixar o modo de produção servil para algo próximo ao assalariado. Do artesanato, movia-se a manufatura. O mundo transformava-se em grande mundo, com muitas descobertas e novos conhecimentos. Bom, pessoal, esse fragmento do texto, né, e essa explicação do professor João Luiz Gasparim, que é o professor que se dedica ao estudo, né, nessa área da didática, ele traz uma reflexão sobre Comênios. Comênios foi chamado o pai da didática, né, e ele trabalha, foi a primeira pessoa que disse assim, ó, a didática é a arte de ensinar. E ele pensou numa didática, numa organização do processo de ensino-aprendizagem numa instituição formal de ensino que é a escola. Então, a primeira pessoa a pensar nessa instrução, nesse processo, nessa organização, foi Comênios. Nesse período que vocês viram aí, que aí é o começo, né? Quando se começa a estruturar uma sociedade capitalista, um pouquinho antes, né? A fase de Comênios, que ele começa a pensar em toda essa forma de você estruturar uma escola e de você estruturar um processo de ensino-aprendizagem na escola. E aí, com o passar do tempo, nós fomos tendo outras discussões, a nossa sociedade foi se modificando e nós passamos a questionar também a escola que nós temos, as formas de ensinar que nós temos. Eu acredito que vocês hoje estão aqui num colégio, num curso superior, mediado pelas tecnologias, à distância, com um processo diferente de ensino, aulas diferentes, formas de trabalhar diferentes. Vocês têm formas de aprender diferentes, formas de estudo diferentes, sozinho, frequentar as aulas. Tem uma estrutura diferente, mas não deixa de ser um processo de ensino-aprendizagem. Então, não é obrigatoriamente, né, a mesma escola que se tinha nos anos lá, sei lá, né, há 700, 800 anos atrás.
a escola, ela foi se modificando, sim, em alguns aspectos avançou muito, em outros aspectos avançou pouco, né? Mas a didática sempre tem discutido e tentado organizar ou pensar, refletir sobre esses processos. Organizar não quer dizer que tenha sido assim, a didática que faz, não, mas a busca por isso e a reflexão a partir disso. Dessa forma, vamos pensar aqui um pouquinho nas tendências pedagógicas. Então, me acompanha aqui e vamos pensar que nessa atividade, que eu quero que vocês conversem um pouquinho com o seu colega e responda qual a importância da didática para a formação do professor. Deu para você ter uma base? Deu para você organizar? Eu vou deixar um tempinho curto, porque nós não temos aí muito tempo, né? Uns 2 minutinhos, e eu volto já já. Vocês podem ir mandando, eu gostaria muito da sua participação e que você fosse mandando as suas respostas, ok? Bom, pessoal, eu vou deixá-los aí um pouco à vontade para vocês estarem encaminhando suas participações, suas respostas, mas em função do nosso tempo, a gente teve aí uma discussão inicial nessa aula, eu vou retomar aqui e vou conversando, tentando também trazer, comentando o material que vocês forem me enviando. Mas enquanto vocês estão ainda se organizando, vamos pensar um pouquinho em como a didática se organizou durante toda a sua história, né? Nós pensamos assim, que há um conjunto de experiências, de discussões, né, que influenciam a forma de agir, de pensar, a postura político-filosófica, né, do professor. Tá? Há esse conjunto que nós chamamos de tendências. Então, em cada momento histórico, não é o tempo histórico que marca isso, mas é isso que vai marcar um determinado tempo histórico, nós temos uma visão de escola, uma visão de ensino, de aprendizagem, um conjunto uma forma de pensar sobre isso, uma forma de agir, de pensar, de compreender a escola, o homem, a sociedade, as maneiras de ensinar, a metodologia, a avaliação, o conteúdo em cada período, né? E aí é isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês. São as tendências pedagógicas. Então, vamos voltar aqui no nosso material, né? Para nós pensarmos um pouquinho que nós temos as tendências pedagógicas, e essa é uma organização do Libânio, né? José Carlos Libânio, ele organizou em nível de estudo, né, em 2 grupos grandes, as tendências liberais e as progressistas. O que ele chama de tendências liberais? A tendência liberal é aquela que prepara o indivíduo para o desempenho na sociedade. Ou seja, quando você tem uma escola que pertence a uma tendência liberal, ela visa preparar bem o indivíduo para ele se adequar, para ele se ajustar, para ele se enquadrar, para ele viver bem nessa sociedade.
Tá? Então, eu vou preparar uma pessoa que vai ter sucesso, que vai ser bem instruída e que vai desempenhar papéis sociais em todas as áreas, né? Os indivíduos precisam aprender a adaptar-se aos valores, às normas vigentes da nossa sociedade, na sociedade que temos. Ou seja, nós temos aqui uma perpetuação de um modelo social. Tá? A escola tem a função aqui de formar as pessoas que vão perpetuar esse modelo social. O que difere das tendências progressistas? Quais são as diferenças? As tendências progressistas, elas não vão dizer que a escola não presta, vai dizer que sim, a escola é necessária sim. Mas essa escola, ela não está fora da sociedade. Ela não é a parte ou a margem da sociedade. Ela é uma escola condicionada pelos aspectos sociais. Essa escola tem uma função social. Essa escola, ela sofre ou ela também tem, em si, né, também é condicionada por aspectos políticos, por aspectos culturais. Ela está inserida numa sociedade, ela tem uma relação com essa sociedade. E aí nós pensamos que, contraditoriamente, essa escola que existe nessa sociedade, nesse modelo social, ela aponta a possibilidade de transformação social. Ou seja, aqui eu formei o indivíduo para se ajustar na sociedade. Aqui eu vou formar um indivíduo que possa transformar a sociedade. Aí, durante algum tempo, nós tivemos tem assim, algumas pessoas que têm uma ideia equivocada de que a escola vai mudar a sociedade. Gente, a escola não vai mudar a sociedade. Quem muda ou deixa de mudar, ou que melhora ou deixa de melhorar, ou que transforma ou deixa de transformar a sociedade, são os próprios homens, os próprios cidadãos. É nós que mudamos a sociedade em que vivemos. A escola vai formar pessoas que podem mudar ou não a sociedade. Pode formar indivíduos, podem formar pessoas para se ajustar ao modelo social que se tem, ou pode formar, contraditoriamente, ela existe nessa sociedade, mas ela pode formar pessoas que vão modificar a sociedade, pessoas que vão desenvolver uma sociedade ou, né, pensam num projeto social, pensam num mundo diferente, pensam numa sociedade diferente. Então, esse é a diferença. Então, formar um indivíduo para se ajustar na sociedade ou não vai ter uma forma de ensinar diferente, forma de trabalhar os conteúdos diferentes, uma forma de pensar a escola diferente, uma forma de pensar o cidadão diferente. Tá? E cada grupo, e assim que Libânio se separa em dois grupos, ele diz assim, olha, eu vou olhar tudo que já foi, né, pensado, discutido sobre escola, sobre a didática, e vamos organizar em grupos. Então, as tendências liberais, ou a tendência liberal, ela é formada de várias pedagogias, ou várias tendências. Vamos ver um pouquinho isso? Então, para vocês só tentar localizar aqui, volta no material para mim. Nós vamos ter aqui tendências pedagógicas liberais. Ele vai dizer, olha, ela é formada por grupos, são 3 grupos. A tendência tradicional, a tendência renovada progressivista, que também é chamada de escola nova, tem aí outras, né? Mas a representante maior aqui, a escola nova, e a tendência tecnicista. Então, todas essas tendências, lembram-se, elas são liberais, elas tentam formar o homem e formar bem, mas para ajustar-se à sociedade, ajustar-se à sociedade que já existe. E nós temos ainda o grupo, né, dentro dessas tendências, a mais comum, a mais conhecida, a mais existente na escola, é a pedagogia tradicional. Tá? O que é essa pedagogia tradicional? Ela é uma teoria não crítica, que acha que a educação, ou que pela educação se mantém o status quo. Não se educa para manter esse status, mas no processo educacional acaba se mantendo isso, né? Essa escola é uma escola que tem aí no seu intuito uma discussão de uma vertente religiosa e uma vertente laica. Olha, as escolas nossas ali, quando elas foram formadas, nós pegamos lá desde a Idade Média, ela já tinha essa influência religiosa. Até ela chegar a essa escola laica, sem essa influência religiosa, uma escola formada para os cidadãos. E hoje a gente tem muito uma discussão na escola de inclusão, né? E muito da diversidade dentro da escola, das diferenças, de se trabalhar com as diferenças. Não dá para ser uma escola religiosa. Por quê? Porque nós temos, inclusive, as diferenças de religião. Somente uma escola laica pode discutir esses aspectos religiosos. Então, essa discussão, ela vem
sendo, né, feita dentro da escola. E essa escola é uma escola tradicional, que ela vai ter um pensamento humanístico que vai se originar lá da cultura grega, né? Vai ter o caráter verbalista. O que é o caráter verbalista? Centrado no professor. O professor é quem sabe, o professor está aqui para explicar a matéria. Compete ao professor ensinar. Então, esse modelo de aula que nós estamos tendo aqui agora, ela tem um pouquinho desse modelo tradicional, né? Por quê? Porque se não tem a teleaula, se o professor não vem aqui e me explica, eu não entendi. Então, a ideia que se tem é que tudo está concentrado em cima do professor. E esse professor tem um modelo, né, autoritário. Lembra aquelas ideias que você tem do professor que dá bronca no aluno, do professor que tem palmatória, do professor... Então, o professor é a autoridade máxima, né? E o aluno é um aluno passivo. O que é um aluno passivo? É um aluno que só recebe conteúdo. Então, o conteúdo são verdades absolutas. O que são essas verdades absolutas? Tem um conhecimento lá na sociedade, eu não sei nem explicar por que ele existe, por que ele tem que ser ensinado na escola. A matemática que tem que ser ensinada na escola é essa. Professora, mas por que eu tenho que aprender esses negócios de matemática, logaritmo? Eu não vou usar mais isso. Porque tem que aprender. Por quê? Porque para você ser inteligente, a gente não sabe explicar, fica buscando alternativas, né? Aí você diz, olha, tem coisas da matemática, até da língua portuguesa, né? Vamos estudar aí as paroxítonas, as proparoxítonas, e você repete tudo isso às vezes, e as regras, né, de concordâncias, e vai escrever um texto, não tem concordância, não sabe usar, sabe a regra, sabe, mas não sabe usar. Então, para que serve, né? É um conjunto de conteúdos que estão trabalhados como tem que ser ensinado na escola, tem que aprender isso, tem que saber isso. Então, essas que são chamadas de verdades absolutas, né? E esse é um conteúdo humanístico, concentrado em livros, né, que foram organizados durante aí a sociedade, isso precisa ser repassado, e compete à escola repassar para os seus jovens tudo isso. O aluno, a gente pensa assim, que o aluno é igual uma folha em branco que você vai pôr ali e vai imprimir, né? Vai imprimir naquele aluno tudo. Uma tábula rasa era a ideia, né? Tudo de ensino nesse aluno, e ele vai sair sabendo. Passa pela escola durante 15 anos, né? Aí um pouco mais, e ele sai 12, 13 anos, ele sai sabendo tudo, né? É o tempo que se leva para impressão de um aluno dos conteúdos. Essa é uma ideia, né? Algumas críticas também à escola tradicional, mas ela é a mais antiga, ela é viva até hoje, uma não substitui a outra, tá? É um conjunto de pensar em torno do processo de ensino e aprendizagem. Vamos ver um vídeo que tenta retratar um pouquinho isso? Allora, quanto fa 5 per 5? 30. Silenzio! Colonnina del 5, testa di scecco. 1 per 5, 5. 2 per 5, 10. 3 per 5, 15. 4 per 5, 20. 5 per 5? 40. Silenzio! Silenzio! Le colonnine sono importanti, se no nella vita non farete mai niente, non troverete mai un lavoro. Per l'ultima volta, quanto fa 5 per 5? Natale! Oh, no! Gente, eu fiquei até com medo dessa professora. Imagine lá, né? 5 vezes 5 é Natal. Olha para vocês verem a dificuldade, a forma de agressão. É claro que a gente está muito longe hoje de qualquer tipo de agressão. Nós temos aí o conselho, né? Conselho tutelar, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança, já não existe nas nossas escolas isso hoje, né? Isso existe, tem que denunciar, né? Mas não existe essa forma de agressão, mas pode existir outras, né? A verbalizada, outras formas. Você é burro mesmo, nunca mais não vai aprender mesmo, né? Tô cansada de ensinar, não tô aqui para ensinar esse bando de burros, né? Algumas coisas assim que se fala na escola que não deixam de ser agressões tão fortes como essas. Esse trecho é
pesado, né? Exagerado, vamos pensar assim, mas é para trazer realmente essa discussão, essa caracterização do poder que tem a professora, da verbalização do ensino, da forma de cobrar, a decoreba, a mecanização do ensino, né? Que são características, né? Memorização. Você estuda, memoriza o conteúdo para fazer uma prova, vai memorizar a tabuada, tudo trabalhado em cima da memorização, da repetição de uma forma mecânica, né? Essas são características do ensino tradicional. Vocês vão ver durante as metodologias, vocês vão ver em outros momentos, né? Várias discussões que vão se referir à pedagogia tradicional, sempre para tentar definir essa tendência pedagógica, sempre para tentar definir, ou para tentar formar um conceito, então, né, do que seja uma pedagogia tradicional. Mas vamos continuar um pouquinho, né, e pensar que a pedagogia tradicional, ela visa aí a preparação intelectual e moral dos alunos, né. Os conteúdos são os conteúdos que foram acumulados, né. Eu falei para vocês, olha, são verdades que foram acumuladas durante anos e anos da nossa existência, né. O predomínio da autoridade do professor, e olha, vira o aluninho ali, morrendo de medo, mas ele só responde. Então, o aluno, ele é apenas um aluno passivo, não é um aluno que participa da aula. Quando ele participa? Quando o professor pergunta, tá? Somente quando o professor pergunta. A pedagogia tradicional, ela tem aí um relacionamento, né? Professor-aluno, que é um relacionamento da qual a disciplina é imposta. O aluno, como ele é um aluno passivo, não é um aluno ativo, ele não trabalha junto com o professor, ele obedece, executa, né, as ordens que o professor, que é a autoridade máxima, repassa. A aprendizagem, ela vai acontecer de uma forma mecânica. Então, olha, vai repetir. Quer um exemplo básico? Já vou dar, só deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês. Capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto. Então, por que o ensino é mecânico? Porque a gente parte dessa ideia de que a capacidade do aluno é a mesma capacidade aí, é o mesmo processo que o professor, é o mesmo processo, né, que o adulto e o aluno faz no processo de ensino e aprendizagem. É repetição e é mecânica. Então, veja, quem nunca fez aquele monte de continha na escola? Não é, a gente chama algoritmos, né? Aquilo chama algoritmos, mas a gente vulgarmente chamamos de continha. Continha de adição, subtração, né? E aí divisão, multiplicação, que a gente chama de mais, menos, vezes, dividir, né? Quem nunca chegou na escola e fez? Hoje a professora deu só continha na escola, meu braço está até doendo, tanto fazer continha. Então, eu ensino subtração, eu ensino multiplicação e daí eu dou continha. Continha, continha. Por quê? Pela repetição, pela mecanização. Fica tão mecânico, tão repetitivo. Ai, professora, não aprende? Às vezes aprende, alguns aprendem, outros não aprendem, né? Aprendem mais. Tem outra forma de se trabalhar isso aí? Tem sim, gente. Porque o aluninho vai lá na escola, ele até decora, aprende a fazer aquele cálculo lá, aquela adição, somar, mas quando ele vai vender o sorvete lá que ele precisa, quando ele vai vender o limão lá no sinal, ele não sabe. Ou aquela matemática que ele usa lá, às vezes é tão boa, mas ele não sabe fazer aqui na escola. Tá? Essa matemática não resolve o problema dele na vida, né? Não está ligada à vida dele, nem a vida dele está ligada naquilo que ele aprende na escola, né? Por quê? Porque aquele conteúdo da escola é uma verdade, é assim que aprende, tem que fazer, tem que repetir, tem que dar, e a gente faz. Cópia também. Nossa, você enche folhas e folhas ali do caderno de cópia, copia no caderno de linguagem, copia no caderno de caligrafia, copia no caderno, cópia, repetição. Tá? Essa é um dos princípios aí da pedagogia tradicional. Só para vocês tentarem, vocês não vão esquecer mais, porque eu tenho certeza que vocês já fizeram na vida de vocês muita cópia. Né? Então tem muitos resquícios no nosso ensino hoje do ensino tradicional. Não tem ainda, essa é uma outra coisa que eu quero frisar com vocês, não tem uma pedagogia, uma tendência pedagógica pura implantada em cada escola não, tá, gente? O que o Libânio fez foi olhar por cima, reunir características de uma determinada tendência para dar a ela alguns significados. Mas as tendências pedagógicas, elas vão se mesclando na escola. Tá? Você vai encontrando vestígios de todas essas tendências. O que ainda salva, a gente, a escola, né? É que quando você
mescla, quando você muda, a escola muda um pouquinho, o professor muda um pouquinho, ela fica um pouco melhor, ela atende outros princípios. Então é difícil você ver uma pedagogia progressista na escola, é sim, você vê muitos resquícios da pedagogia tradicional ainda, mas você já vê a escola um pouco diferente, aquela escola já é um pouco diferente. Por quê? Porque os estudos da didática tem contribuído para a escola se modificar, para a escola avançar, tem contribuído para mudar, melhorar, readaptar, readequar o processo de ensino e aprendizagem. Então, a didática contribui para a formação do professor, essa era a nossa pergunta lá, nesse sentido, ok? Vamos mais um pouquinho? A partir, né, de uma determinada década no Brasil, a gente tem um período aqui, uma data, né? 30, 40 no Brasil, mas a gente vai ter já no final do século XVIII, ou no final do século XIX, desculpa, a gente vai ter a pedagogia renovada progressivista, ou chamada Escola Nova, que ela vai adentrar no Brasil no início do século XX e vai se firmar mais ou menos nessa década de 30, com alguns defensores, né, liberais, aí um pouquinho, desculpa, os defensores que são Lourenço Filho e Anísio Teixeira, e tem outros, né, que vão discutir um pouquinho sobre a escola renovada e o processo de ensino. O que essas pessoas vão defender? Vão defender que a escola, ela não pode ser essa escola que só repassa conteúdo, mas é uma escola que deve oferecer experiência para o aluno educar-se, e educar-se em um processo ativo. Tá? Eles vão dizer assim que aprender é uma atividade de descoberta, é um ato individual, cada um tem um ritmo, uma forma de aprender. E o que compete à escola, então? Organizar situações para que você desenvolva, né, no seu ritmo, ou desenvolva essas atividades, que você descubra, né, e você aprenda por meio da descoberta. Nesse sentido, o aluno que era passivo passa a ser o centro do processo de ensino. O professor não é aquele que repassa, olha, que tinha tudo concentrado na sua mão, não é essa professora aí que vocês ouviram, né? O professor é aquele que cria condições para que o aluno aprenda. Olha aqui, isso aqui é bacana? Não, isso aqui é bacana sim. Vamos ver um pouquinho mais, né, as características dessa escola nova aqui, para a gente fechar uma ideia. Olha, a valorização, existe uma valorização do aspecto psicológico, né? Por quê? Porque aprender é uma atividade de descoberta. Quem vai defender aí é John Dewey, né? Que vai defender ou que vai lançar essa ideia da escola voltada aí para a descoberta e que vai ter, por conta disso, essa influência, né, das teorias já psicológicas, né? A escola, vão defender eles, né? Ela tem que ter desafios, os processos de ensino na escola. O ensinar na escola, ele precisa propor desafios cognitivos, precisa pôr situações problematizadoras. Olha aqui, gente, situações, problemas, quanto que a gente não tem ouvido na nossa escola hoje? Isso não é da escola tradicional. Mas depois que nós tivemos toda essa discussão e temos até hoje da escola renovada progressivista, ou seja, da escola nova, né, a gente vai trazer para dentro da escola essa ideia da discussão de situações problematizadoras, para que o aluno faça tentativas, experimente. Ele vai ter, essa escola vai defender pesquisa, descoberta, o estudo do meio natural e social, método de resolução de problemas. Essas são características, tá, de uma escola, de um ensino centrado na escola nova, na aprendizagem pela descoberta, do aprender a aprender. Essas manifestações da escola que vão existir é a questão do aprender a aprender. Olha, quem já ouviu falar em Maria Montessori, que ela vai desenvolver um método com muitos jogos, com muitos materiais, né? A gente já ouve falar os materiais, né, de Maria Montessori. É um conjunto de materiais para desenvolver a matemática, para trabalhar com alunos, para trabalhar de uma forma, mas é um pouco individualista, tá, gente? Você não trabalharia em grupo porque cada um tem um ritmo, pode até ter junto num grupo, mas cada um tem o seu material e tem um ritmo de aprendizagem. De Crowley e John Dewey, que aí seria o mentor, né? Vamos pensar assim, da escola nova. O idealizador, a pessoa que defende. São essas pessoas que trazem para o Brasil. A gente vai ter uma defesa nessa escola nesse período, mas ela não consegue muito se enraizar, não, enquanto pura e limpa. A gente não tem uma escola totalmente, né, escola nova no Brasil. A gente vai ter influências dessa escola presentes na nossa escola atual, que você pode identificar e dizer assim, olha, essa discussão veio lá da escola nova. Tá? Mas ela não é uma escola
que existe efetivamente hoje. Mas ela se arrastou e ela tem modificado muito essas discussões da escola, e graças a Anísio Teixeira, Lourenço Filho e outros, né, pessoas que discutiram, peitaram, brigaram por uma escola diferente, é que a gente vai ter algumas mudanças dentro da nossa escola. A escola vai começar a trazer mais o aluno, a respeitar mais o aluno, a compreender, a buscar, a colocar o aluno com mais participação, pensar mais em dar situações, não respostas prontas, mas em propor desafios para que o aluno busque a sua resposta, né? É esse o caminho, então, da escola nova. Vamos ver o que esse vídeo pode contribuir para essa aprendizagem, para a nossa aprendizagem aqui? Disciplina ou atividade livre? Aprendizado por livros e professores ou aprendizado por experiência? Enfoque no futuro ou aproveitamento das oportunidades do presente? Fins e conhecimentos estáticos ou contato com o mundo em mudança? Escola tradicional ou escola nova? Surgida na virada do século XIX para o século XX, a Escola Nova renovou o pensamento sobre a educação e sua prática. O movimento Escola Novista teve John Dewey como seu mais importante formulador. Dewey estabeleceu as bases filosóficas que reformularam a ideia do que é educação e modo de ensinar. Ele afirmou que o ensino deve dar-se pela ação, pois o aprender fazendo é um modo de reconstruir a experiência concreta, ativa e produtiva de cada indivíduo. A criança que toma a iniciativa na escola será, na visão de Dewey, o cidadão que participa, porque um cidadão participante é o fundamento da vida democrática. Segundo Dewey, só pensamos quando colocados diante de um problema, e o ato de pensar obedece a uma escala de 5 estágios. Uma necessidade sentida, análise da dificuldade, alternativas de solução do problema, a experimentação de várias soluções, a ação final de maneira científica. Uma pedagogia compromissada com esses estágios adota como ponto de partida o interesse do aluno e do grupo ao qual pertence. Da simples bolinha que escapa das mãos, vários porquês podem surgir. O que faz a bolinha cair ao chão? Por que ela rola? O mundo é redondo e gira. Dos Estados Unidos, a filosofia da educação de John Dewey chegou à Europa. Profundamente transformada pela Primeira Guerra Mundial e também ao Brasil. Em 1932, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, escrito pelo educador Fernando de Azevedo e assinado por vários intelectuais da época. A educação nova se propõe a servir aos interesses do indivíduo e se funda sobre o princípio da vinculação da escola como meio social. Tem ideal profundamente humano, de solidariedade, de serviço social e cooperação. O educador baiano Anísio Teixeira também assinou o Manifesto da Educação Nova e aplicou essas ideias na reforma do sistema de ensino público da Bahia e do Rio de Janeiro. O movimento da Escola Nova renovou os métodos pedagógicos, ao propor um processo de ensino e aprendizagem mais baseado na atividade do aluno do que no discurso do professor. Essa mudança de foco alterou o papel do professor e dos alunos, o que influenciou a relação entre escola e sociedade. Até os anos de 1960, as ideias da educação nova dominaram o pensamento sobre a educação no Brasil. Os anos seguintes marcaram o declínio do movimento por causa da crítica à escola como mantenedora do status quo. Na década de 1970, a ditadura militar impôs um outro modelo à educação brasileira, mais tecnicista, mas, ainda hoje, quase 100 anos depois de seu aparecimento, o rastro da escola nova está na prática e no pensamento de nossos educadores. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública.
Pessoal, Anísio Teixeira, né, junto com outros educadores, defenderam a escola nova. E bacana que eles não defendiam só uma escola nova, uma escola laica, pública, que fosse igual para todo mundo, né? Uma escola que ela fosse universal, uma escola que não tivesse diferença, que não fosse ligada a nenhuma crença religiosa, uma escola que fosse ligada ao Estado, que fosse mantida pelo Estado, mas que fosse para todos os cidadãos, para todos os brasileiros. Isso lá na década de 30, não é no discurso de hoje que eles estavam defendendo, não. Já começou lá. E essa discussão a gente vem fazendo até hoje, tá? Mas o bacana, o que eu gostei também desse vídeo, diz assim, olha, nós temos rastros, né, da escola nova até hoje. E realmente, se você olhar para dentro das nossas escolas atuais, vocês vão perceber, e é isso que é bacana estudar em tendências pedagógicas, os rastros dessas tendências dentro da nossa escola. O que nós temos hoje na nossa escola que pode dizer que foi influenciado, que nasceu na escola nova? Nós não temos hoje um aluno um pouco mais ativo, nós não temos um professor que quando planeja uma aula, já pensa em situações que o aluno possa estar envolvido, nós não temos um professor que ao pensar uma aula, ele conversa com o aluno, ele faz para aquela turma, ele pensa com aquela turma. Tá? O aprender fazendo, né? Essa era uma defesa. A ideia que eles tinham ali, que tudo dava para se aprender a fazer fazendo, né? O aluno procurando, testando. A gente talvez não consiga esse modelo, mas trazer o experimento, vocês vão ver ciências, trazer o experimento, não trazer como uma demonstração, mas trazer para o aluno mexer, tentar fazer, vocês viram ali uma horta, o aluno lá, a professora conversando, ensinando. Então, essas mudanças foram para dentro da escola, né? E é isso que eu vou dizendo, vai compondo, vai modificando a escola que nós temos. E eu volto nesse final do vídeo, que ele diz assim, olha, mas isso tudo foi um pouco modificado, todas essas discussões da escola, porque nos anos 70 nós vamos ter um governo militar e uma escola um pouco diferente. Vamos ver então, né, o tecnicismo, que é o que marcou essa escola nesse período militar, qual foi a cara da nossa escola, qual foi o que tinha, que conjunto de ideias estava por trás e sustentava, né, a escola nos anos 70, que é a tendência tecnicista. Vamos lá? O que nós chamamos de pedagogia liberal tecnicista, ou tendência tecnicista, ela vai produzir indivíduos, tem uma ideia de que precisa produzir indivíduos para o mercado de trabalho. Olha, gente, as palavras, algumas palavras, alguns conceitos, elas marcam aí, né, determinadas tendências. Olha, mercado de trabalho, jamais você vai ouvir uma escola nova, uma pedagogia progressista falar em mercado, formar indivíduos competentes para o mercado de trabalho, né? Transmitir informações precisas, transmitir informações, transmissão. O professor é aquele que transmite conteúdo. Essa ideia vai estar lá na pedagogia tradicional, essa ideia vai estar lá na pedagogia tecnicista, mas não vai estar numa escola nova, não vai estar numa outra pedagogia progressista, tá? ênfase no planejamento, na racionalidade técnica. Uma escola que prepara para o mercado do trabalho, pensa a escola como uma empresa, vai pensar em racionalidade. Tudo que é técnico e mecânico, em fazer, em organizar. Os conteúdos de ensino, eles são estabelecidos e ordenados por especialistas. Quem que são? Os planejadores. Quer um exemplo de quem são os planejadores da educação? As pessoas que escrevem os livros didáticos. Por quê? Porque os livros didáticos dos anos 70, eles tinham lá os conteúdos, os capítulos, e lá, ou no começo ou no final, ele tinha um manual para o professor. Esse manual, né, o professor tinha lá um plano de aula, uma explicação de como ele ia trabalhar cada conteúdo, como ele ia trabalhar cada unidade de ensino, cada capítulo. E esse livro, ele era um planejamento de ensino. Até hoje os nossos livros têm essa cara. Essa é uma crítica que foi feita aos livros didáticos nos anos 90, anos 2000. Hoje a gente ainda respeita um pouco o livro didático, ele já está vindo com uma face nova. Tem se avançado um pouquinho, não está bom, mas já melhorou bastante, né? E o livro não vem mais com um passo a passo de como o professor trabalhar. Porque nós, professores aqui, onde recebemos e trabalhamos na sala de aula livro didático, nós éramos ou somos apenas executores, porque pensar o ensino, pensar a educação no país, olha, a gente tem especialistas. Então, essa divisão entre quem pensa e quem faz a escola, né? Vamos pensar, quem pensa a escola e quem faz a escola. A gente tem uma divisão aqui, tá? Essa é uma marca, vamos pensar, desse ensino tecnicista também. O emprego da tecnologia educacional, né? Uma valorização. Agora, é a tecnologia que nós temos hoje? Não é não, gente. É a tecnologia que nós tínhamos nos anos 70 que estava no Brasil. Tá?
Tá? Quem defendeu uma proposta de ensino? Nós temos a proposta de ensino de Skinner, que é behaviorista, comportamentalista, ó, de Frederick Burr Skinner, né? Pode procurar, chama skinneriana, chama comportamentalista, chama behavior, né? de behaviorismo. Guiné e Bloom, que vai fazer aí depois algumas discussões, né? Ainda da pedagogia tradicional, da pedagogia tecnicista, de um modelo pedagógico técnico para a escola. A pedagogia liberal tecnicista vai encarar o ensino. O que é o ensino para uma pedagogia? É aquilo, né, um processo de condicionamento e reforço. Olha aqui, de novo, sempre, né, as teorias psicológicas influenciando teorias né, influenciando a educação, influenciando teorias educacionais. Faz ter, assim, uma ideia de condicionamento e reforço de respostas, da resposta que se quer obter. A preocupação é com o produto. Quem é o aluno? Como ele vai sair? Tá? O aluno ele é submetido a um processo de controle, de comportamento para atingir alguns objetivos. O que é a aprendizagem? É quando modifica um comportamento. O aluno não sabia fazer o A, ler o A, agora ele sabe fazer um A, agora ele sabe ler um A. Houve modificação? Houve mudança de desempenho. Então, houve aprendizagem. Olha como eles caracterizam. A escola é vista como uma empresa, né? E ela é modeladora de comportamento. Como se modela comportamento? Por meio de técnicas específicas, né? Por meio de modelagem, de repetição, mas de uma forma bem organizada. O que é a racionalidade técnica? Eu tenho um bom planejamento, tenho um bom objetivo, o conteúdo dividido em boas partes, boas técnicas de ensino, uma boa forma de avaliação, todo mundo aprende igual. Põe tudo isso num livro didático, manda para a escola, a pessoa que está lá pega, faz igualzinho, todo mundo vai aprender. Né? Esse seria mais ou menos um modelo, assim, bem, né? Uma forma exagerada, mas seria um modelão, vamos pensar assim, né? De ensino pensado no tecnicismo, nessa racionalidade. Veja comigo, né, esse vídeo para a gente tentar caracterizar mais um pouco tudo isso. O tecnicismo é uma concepção que tenta aproximar o processo educativo, o processo escolar, do processo de produção fabril. O trabalho do professor sendo aproximado ao trabalho de um operário. O tecnicismo, o que ele propõe? Ele propõe que o processo educativo seja todo ele planejado e dirigido por supostos especialistas. Esses supostos especialistas, então, planejam não só o que será ensinado, como será ensinado, transformam isso em apostilas e depois, no mais das vezes, também determinam como será avaliada a aprendizagem. Por exemplo, aplicação de provas padronizadas e coisas assim. E o professor, como é que ele entra nesse processo? Ele é um mero executor. É uma mentalidade empresarial. Por quê? Você já tem o processo estabelecido. O professor entra só como um executor. Pode-se pagar menos para o professor, porque afinal ele não precisa ser muito qualificado, já que a apostila é que garantirá supostamente o conteúdo. E além de não precisar pagar muito para esse professor, se esse professor não se submeter àquilo que é estabelecido para ele, por exemplo, se ele não concordar com o salário que ele está recebendo, ou se ele não concordar com certas atitudes autoritárias que a direção da escola possa tomar, ou se ele não submeter ao autoritarismo dos pais que não aceitem que ele, professor, exija dos seus filhos um domínio maior do conhecimento, etc., porque são pais que entendem que se estão pagando, então o professor é quase que um empregado deles porque eles estão pagando. Bom, então pode demitir esse professor a hora que quiser. A hora que ele não se comportar adequadamente, ele é demitido, assim como o operário. A hora que ele não cumprir as metas estabelecidas, ele é demitido. Aí você coloca outro no lugar. E é fácil colocar outro no lugar, por quê? Porque não depende do professor a qualidade do processo educativo, já está tudo estabelecido na apostila.
O pessoal, essa fala aí do Newton Duarte, né, ele diz assim, ele chama apostila, mas vamos pensar em livro didático, né, que é mais ou menos a mesma coisa, né. Antes só eu vi aqui dos tutores alguns elogios à aula, pessoal, eu agradeço imensamente, né, e eu gostaria de poder ter um tempo maior para estar discutindo com vocês esse assunto, que é um assunto que eu pesquiso, que eu gosto e gosto de discutir, a gente vai ter outros momentos para isso, mas eu espero contribuir com vocês hoje nessa discussão. E voltando ao tecnicismo, como disse aí o professor Newton Duarte, a gente vai ter tudo organizado numa apostila. O que é um apostilamento do ensino? Não é nada mais do que ter um grupo que pensa a educação e um grupo que faz. Esse grupo que pensa, ele organizou e disse assim, ó, qualquer professor dessa aula, o ensino bom vai existir com o professor e apesar do professor. Então, todo mundo aprende igual, todo mundo um ritmo mais lento, um ritmo mais rápido, mas tem os mesmos processos, desde que se tenha um ensino racional, técnico, bem organizado, como o modelo fabril, né? A fábrica é assim, um processo aí de construção, tudo igual, padronizado, todo mundo aprende, tal. E o aluno que não aprende é porque ele tem alguma deficiência, aí vem uma ideia de monte de testes padronizados de inteligência, né, os famosos testes de QI nesse período. E o que nós temos é um professor que desvalorizado, e aí que a gente vai ter uma questão de desvalorização, desmotivação do professor. Por quê? Porque o professor é apenas um executor. Uma palavra bem chula, assim, que nem existe no nosso dicionário, mas para vocês tentarem ligar e caracterizar, o professor vai ser considerado um dador de aula. Ah, professor, não existe essa palavra. Não, não existe mesmo. Eu estou só aqui fazendo essa referência que é para não existir mesmo, que é para chocar mesmo. O professor é um repetidor, é uma pessoa que vai organizar tudo isso. Aquela aula que já vem, vai montar aquele modelo e vai passar. E os alunos vão aprender tudo. E para isso vai ter um apoio nas tecnologias, muito material, muita aula bonita, muito laboratório, enfim, né? Mas a gente não tem aí um modelo muito construído. O que nós queremos formar? Não é um cidadão que pensa, que critica, que faz. É um cidadão preparado para o mercado de trabalho. Para entrar na escola, para entrar no mercado de trabalho, para ter sucesso. E aí a sociedade vai crescer, vai se desenvolver. Essa é mais ou menos a ideia, né? O desenvolvimentismo imperava nos anos 70 no Brasil, né? É uma participação, né? Eu não sei quem é o polo ali, mas eu vou dizer assim, olha, a escola tradicional ainda é, em grande parte, grande mesmo, utilizada pela maioria das escolas. Por quê? Simples, né? Infelizmente os professores, sejam eles com mais tempo de serviço ou mais novos, apenas estão buscando o pagamento na conta ou no começo do mês. Se pautam no comodismo e no que é mais prático e que evita a fadiga. Olha, eu não sei quem é o polo ali, mas eu vou dizer para você, em parte eu concordo, em parte eu discordo. Eu não posso atribuir à escola tradicional, ao insucesso. Essa é uma ideia que esse período tecnicista imputiu, né, ou imputou, né, desculpa a expressão aqui, na cabeça do professor. Por quê? Porque não são os professores só que estão acomodados, não, gente. A gente foi formado assim, a gente é criado. Vocês estão sendo formados com acesso a uma grande tecnologia. Agora eu vou desafiá-los. Quem vai para o estágio já agora que vai usar a tecnologia numa proposta de estágio? Leve, você já convive com essa tecnologia. Ah, minha escola não tem. Ah, a gente fica buscando muitas alternativas, né? Gente, as escolas têm, eu tenho que trabalhar, vocês estão num modelo diferente. Se aqueles professores, né? Como é que é a nossa formação? Eu tenho na minha formação. Então, é culpa minha só? Não, gente, às vezes a gente se cria nessa formação, a gente tem esse espaço, né? Agora a gente pode mudar, compete nós enquanto classe, enquanto escola, não é o professor individual, tá? Ao Estado, a tudo isso para modificar. E aí nós vamos para as tendências progressistas, que é a pergunta que tem aqui, qual é a tendência atual? Tem alguma dessas? Tem uma mistura, né? A gente pensa hoje numa diversidade, pensa num currículo, né, que valoriza a diversidade. Então vamos pensar qual é a tendência hoje que a gente valoriza, pensa, discute na escola, que não é pura, que tem um pouquinho de cada uma, né? Mas como é que a gente vê, pensa a escola hoje, e a gente vai estar retomando alguns aspectos nessa discussão. Vamos adiantar um pouquinho mais. Vamos lá? As tendências pedagógicas, e aí nós chamamos de tendências progressistas, tá? A gente vai ter pelo menos duas escolas, tem a Libertária também, mas eu trouxe aqui duas escolas que são
bem, né, marcantes e que marcam bastante o que nós chamamos de tendências progressistas, que é aquelas que veem a escola com uma função social para intervir, formar homens para intervir, melhorar, modificar a sociedade, transformar a sociedade. A tendência libertadora, a gente pensa aqui em Paulo Freire, né, e na tendência crítico-social dos conteúdos, a gente vai ter outros educadores representando essa tendência. Vamos dar uma olhadinha na tendência libertadora. O que Paulo Freire vai dizer? E vocês vão ver um pouquinho mais de Paulo Freire já na educação de jovens e adultos depois com a professora Vilze e na prática de educação de jovens e adultos com a professora Lucy. A educação é sempre um ato político, olha que bacana, né? A educação é problematizadora, conscientizadora. É fundamental que a educação e que os educandos se reconheçam enquanto sujeitos históricos, olha. Nós nascemos num contexto histórico, num momento histórico, social, e nós somos capazes de transformar a realidade. É uma educação crítica, voltada para o sujeito crítico, que questiona e concretamente a realidade e que visa sua transformação. O que é a escola? O que visa a escola? Formar a consciência política do aluno para atuar e transformar a realidade. Ainda, né, o método de Paulo Freire, o que ele vai discutir? Que os conteúdos você pega um conteúdo que se transforma num tema gerador que vai para uma discussão. E por meio disso nós temos um método dialógico de codificação, decodificação, problematização. A dinâmica da escola não é uma sala de aula onde o professor repassa, mas um grupo de discussão que vai envolver debate, que vai envolver entrevista. Os professores e aluno têm um relacionamento horizontal. Esse educador, esse professor, e tanto ele quanto o aluno, eles são sujeitos do ato do conhecimento. Os dois aprendem juntos numa relação dinâmica. Enquanto eu ensino, eu aprendo, enquanto eu aprendo, eu ensino, né? Então, essa tendência, ela foi forte, aí, começou nos anos 60, foi interrompida no período militar, e ela não se consolidou muito no Brasil, mas ela tem suas marcas muito fortes na educação de jovens e adultos, porque Paulo Freire discutiu, estudou, né, o seu campo de estudo aí, sempre foi a educação de jovens e adultos. Mas ela trouxe essas reflexões para a educação no contexto geral. Enquanto vocês pensam um pouquinho nisso, eu vou pedir para vocês assistirem comigo um vídeo, tá? Que vai trazer essa contribuição. Vamos lá? Olha, a escola cidadã, do meu entender, é aquela que se assume como um centro de direitos e um centro de deveres. A formação que se dá dentro do espaço e do tempo que caracterizam a escola cidadã é uma formação para a cidadania. Quer dizer, a escola cidadã, então, é a escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Porque a escola cidadã não pode ser uma escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida mesma também em que ela briga pela cidadania, pelo exercício e pela fabricação da cidadania de quem vem para ela, de quem usa o seu espaço. A escola cidadã fundamenta-se numa visão transformadora de mundo a partir dos sujeitos que a constroem. É movimento e abordagem curricular. Está enraizada no movimento crescente de renovação educacional, ao qual também se associou uma forte corrente de pensamento. Então a escola cidadã é uma escola coerente com a liberdade, é coerente com o seu discurso formador, com o seu discurso libertador. Em outras palavras, a escola cidadã é aquela que, brigando para ser ela mesma, viabiliza ou luta para que os educandos e educadores também sejam eles mesmos. E como ninguém pode ser só, a escola cidadã é uma escola de comunidade, quer dizer, é uma escola de companheirismo, é uma escola de produção comum do saber e da liberdade. Mas é uma escola que não pode ser jamais licenciosa, nem jamais autoritária. Quer dizer, uma escola que vive a experiência tensa da democracia, que em outras palavras implica a experiência tensa, contraditória, permanente entre autoridade e liberdade.
Vejam aí, professores, né? Vejam aí, alunos. Paulo Freire traz essa discussão, belíssima discussão dele, né? Quando ele diz assim, o que é essa escola cidadã, né? É aquela escola que ela é democrática, aquela escola que envolve o aluno, que deixa o aluno falar, que compreende, que participa, que forma cidadãos para participar na democracia, participar democraticamente. E a gente precisa ter essa formação. Participar democraticamente não é dar opinião, não, gente. Tem ações no sujeito, na pessoa que precisa ser construída, né? Então, essa contribuição de Paulo Freire é valiosa. Vocês vão ter na discussão aí outros momentos para aprofundar um pouquinho mais as contribuições de Paulo Freire. E aí eu quero encerrar essas tendências pedagógicas falando um pouquinho da tendência crítico-social dos conteúdos, que abriu a tendência que traz, né, o nosso momento hoje. Então, vamos lá? A crítica social dos conteúdos, ou pedagogia histórico-crítica, ela não está totalmente assim, ela já foi até criticada atualmente, mas o que ela defende? Vamos voltar um pouquinho parecido com o Paulo Freire, vai dizer assim que a prática pedagógica propõe uma interação entre conteúdo e realidade concreta. Conteúdo tem que ser significativo, tem que estar ligado à vida do aluno, à realidade dele. E visa a transformação da sociedade. Não é mais formar a pessoa para se ajustar à sociedade, mas para transformar a sociedade. É um processo de ação, compreensão, reflexão, ação novamente. Parte da realidade, pensa, reflete, volta para a realidade. O que é a escola? O que a escola busca? A escola é socializadora dos conhecimentos e saberes de tudo que se tem. Eu vou na escola para socializar, para aprender o que tem, os saberes universais, né? Essa escola é uma escola social responsável pela apropriação desse saber. A ação educativa é a articulação entre o ato político, olha aí de novo, né? Alguma semelhança com Paulo Freire, e o ato pedagógico. Então, a gente, mesmo que a pedagogia crítico-social não se diga, né, aí de influência do Paulo Freire, a gente consegue ter algumas aproximações, porque ambas veem a escola, por isso que elas são progressistas, como um ato político, como um ato social, e para isso a gente vai ter uma organização pedagógica, né, uma forma de ensinar, de aprender. Na escola existe um processo de interação, não é o professor que repassa o conteúdo, tem uma interação entre professor e aluno, uma interação de conhecimento, contexto histórico, social, uma relação horizontal, professor e aluno sentam, discutem, pesquisam, traz para a aula, fala novamente, né? Ambos são sujeitos ativos, não é o professor repassando o conteúdo, o aluno também pode trazer, o aluno pode participar, o aluno deve estar envolvido, né? O professor, ele não é mais uma pessoa que transmite, olha, por isso eu falo, o professor é aquele que transmite. Não, gente, ele vai fazer a mediação, ele vai direcionar o processo pedagógico, é aquele que interfere e cria condições necessárias para a apropriação do conhecimento. O que é uma aula aqui? A aula aqui é a organização de situações para que o aluno aprenda. Eu não trago conhecimento para o aluno, eu organizo situações de discussão, de leitura, de vídeo, de pesquisa na internet, tal, para que esses aluninhos que estão lá na escola, né, aprendam. Então eu vou ser o mediador, eu vou ter um papel de facilitador, eu vou ter o papel de organizar esse processo de ensino e aprendizagem. O que é o conteúdo, né? O conteúdo é uma produção histórica, não mudou muito, mas é a produção do homem. Ele está ligado à vida concreta. Então, aquele conteúdo ele tem que ser vivo e dinâmico, tem que ser relacionado à vida dos alunos. Tem que contemplar o que o aluno fala. A matemática que ele aprendeu na escola tem que servir para aquela matemática daquele menininho que vende limão no sinal. A língua portuguesa tem que servir para ele escrever o bilhetinho, para ele aprender a escrever e-mail, para ele aprender a digitar. A língua portuguesa tem que ensinar leitura, escrita, né, de uma forma geral. O método vai envolver discussão, não é o professor falando, não, ouvindo também o aluno, debates, leituras. Vai precisar explicar? Sim, gente. Algumas coisas você tem que pensar que tem que ser explicadas. Não estou tirando o professor desse processo, né? Trabalhos individuais, trabalhos em grupos, muitas formas de se trabalhar dentro da escola. E aqui, alguns defensores, olha, Demerval Saviani, reconhecidamente, né? Libânio, Gasparim, que vocês viram ali nesse vídeo, né? Enfim, nós trazemos hoje, né,
quando nós pensamos na didática, essas pessoas para dentro da didática ou para dentro da escola. Mas eu preciso pensar que temos também, hoje ainda, voltando à pergunta de vocês, qual é a tendência que se tem hoje, alguns avanços nessas tendências. Hoje nós não pensamos apenas no conteúdo concreto, a gente pensa que tem um conteúdo concreto que tem que atender às diferenças dentro da escola. O multiculturalismo, nós somos uma sociedade multicultural, então a nossa sociedade ela existe para o negro, para o branco, para o preto, para a mulher, para a feia, para o bonito, para o homossexual, para o heterossexual, para todo mundo, tá? Para as diferentes religiões. Então como eu trago isso para a escola, como eu vou aprender e trabalhar com a criança de inclusão, com o diferente, com o novo, como eu vou estar preparando a sociedade para estar sendo a sociedade de todo mundo, para aceitar, transformar, modificar a sociedade para o bem de todo mundo, para o coletivo, para o envolvimento das pessoas, né? Então é esse cidadão que eu quero formar. Essa escola hoje, a tendência que nós temos hoje dentro da escola é pensar o cidadão dessa forma, pensar na formação cidadã, mas pensar também na formação humana. Tá? Quem são as pessoas que nós queremos formar? São pessoas humanas, são pessoas que vão para a violência, são pessoas que vão para a briga, são pessoas que... onde nós estamos, quem são essas pessoas? Tá? É essa a discussão que eu quero encerrar com vocês, a gente continua aí no chat, né? Mas que eu quero que vocês levem todas essas reflexões para a próxima aula, tragam para a próxima aula, vá ler, vá aprender, vá pesquisar, vai se fundamentar mais, tem muita produção nessa área já, tá certo, pessoal? Espero ter contribuído um pouquinho. Vocês vão ficar na próxima aula com a professora Marisete e eu vou trabalhar com vocês no chat, ok? Um abraço e até mais.